Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E depois de 2 anos e meio trabalhando no Lyon como diretor esportivo, o Juninho pode estar retornando ao Vasco, dessa vez como CEO de futebol para o ano de 2022. A gente vai explicar isso no vídeo de hoje, mas segundo notícias já houve contato, já há conversas entre o atual presidente Jorge Salgado e o grande ídolo, um dos maiores da história do Vasco, Juninho Pernambucano. Lembrando, um homem que tem muita experiência na Europa, vem trabalhando, volta a repetir, 2 anos e meio no Lyon e poderia ser sim uma figura importante para essa reformulação do Vasco no ano que vem. A gente vai falar sobre isso, explicar essa situação, falar também sobre Diego Souza e Rossi. Ontem o Bahia e o Grêmio foram rebaixados para a Série B, os 2 jogadores estarão livres no mercado e poderão sim estar voltando para o Vasco no ano que vem, disputando a 2ª divisão pelo Gigante da Colina. E além dessas, muitas outras notícias importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Então é claro, se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Ativem também o seu sininho de notificação, deixem o seu like e aqui embaixo o seu comentário sobre o que você acha desse retorno para o Juninho, ele chegando para ser o CEO de futebol do Vasco da Gama. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E antes de entrar no assunto Juninho Pernambucano, rapidamente eu quero trazer novidades envolvendo a chegada de algum diretor executivo no clube. Primeiro, se tratando de Paulo Pelaipe, o diretor executivo que tem passagem por Flamengo, próprio Vasco, e agora atualmente está trabalhando no Botafogo de São Paulo, se posicionou. Houve um contato com ele ontem sobre uma possível chegada, um desfecho com o Vasco da Gama. Ele deixou bem claro que não recebeu nenhum contato até o momento e afirmou que caso houvesse esse contato, dificilmente ele fecharia, pois, segundo ele, o Vasco já contratou um treinador. Então, devido a isso, ele como diretor executivo não fecharia com o Vasco, pois foi colocado um cargo à frente dele. No caso, uma atitude que não era para ser feita. O diretor executivo tem que chegar no clube antes do treinador. E como o Vasco passou à frente, né, fez de fato uma atrapalhada que não era para ter feito, o Paulo Pelaipe deixou bem claro que não fecharia com o Gigante da Colina devido a essa atitude da diretoria. Então, chance zero do Paulo Pelaipe fechar com o Vasco para o ano que vem. E se tratando agora também sobre Fernando Praz, que é um assunto que inclusive até fala sobre Juninho Pernambucano. Fernando Praz está sendo cotado para ser o coordenador técnico do Vasco no ano que vem. Inclusive, segundo notícia, ele já tem uma proposta do Vasco. Essa proposta já está nas mãos do ex-goleiro e, de fato, ídolo do clube, que conquistou a Copa do Brasil de 2011. E, no momento, a única dúvida é qual função ele vai exercer dentro do Vasco. De fato, a grande chance, a maior possibilidade é que ele exerça a função de coordenador técnico, mas isso pode acabar mudando até o desfecho, até o final, porque ele está tendo muita experiência, está rodando a Europa, vem estudando para isso. Ele pode querer um outro cargo do que a diretoria está querendo entregar para ele, mas de fato isso é o único problema, mas nos próximos dias deverá ser solucionado, e a grande possibilidade do Fernando Praz fechar com o Vasco e fazer parte do departamento de futebol para o ano que vem. E se tratando de Fernando Praz, como está passando aí na foto para vocês, como eu falei, né, voltando a repetir, ele está viajando pela Europa, já passou pelo Real Sociedad da Espanha, pelo Fulham da Inglaterra, pelo Lyon da França e se encontrou com o Juninho Pernambucano. E agora sim a gente fala sobre o Juninho, né? O Juninho estava no Lyon, tivemos a notícia nessa semana que ele não permanecerá no clube para essa próxima temporada. Depois de 2 anos e meio trabalhando como diretor esportivo, ele quer sair do Lyon. Já, inclusive, deu notícias para o seu presidente que em janeiro estará de saída e já foi tudo certo, já está acertado. O Juninho, de fato, não faz mais parte dos planos do clube francês para o ano que vem. E ontem tivemos a notícia aí, deixando bem claro através do canal Atenção Vascaínos, que o Jorge Salgado vai enfiar nos próximos dias uma oferta, uma proposta para o Juninho chegar no Vasco e se tornar o CEO de futebol do clube, ou seja, a pessoa que vai mandar no futebol do Vasco nessas próximas temporadas. As partes já estariam inclusive conversando para chegar a um acordo positivo para ele e para o Vasco no ano que vem. O contato já foi feito e essa proposta deve sair em breve. Só deixando bem claro, voltando a repetir, já foi confirmada a saída dele do Lyon, ou seja, praticamente está livre no mercado para começar as negociações. O Juninho,
Em entrevista, um tempinho atrás que ele deu, ele deixou bem claro que estava saindo do Lyon para descansar do futebol. Ele teria essa vontade de descansar um pouco, ficar na Europa, esquecer um pouco o futebol, tirar umas férias, aproveitar com a família. Porém, um convite do Vasco, um clube que ele tanto ama, podendo voltar a trabalhar em casa, no Rio de Janeiro, poderia facilitar as conversas e um desfecho positivo. Inclusive, ontem, o Gilmar Ferreira, jornalista do jornal Extra, disse o seguinte em suas redes sociais, como está aparecendo aí para vocês. Tenho plena certeza de que a esta altura o presidente vascaíno já tratou de encaminhar a Juninho um convite para que ele assuma o cargo de CEO de futebol do Vasco. E se não fez, está esperando o quê? Pois esse é um desejo sim do presidente, ter uma pessoa com as características do Juninho. Inclusive no início lá do processo eleitoral, o Jorge Salgado falou sobre isso, que queria ter como CEO uma pessoa que fosse um ex-jogador de seleção com bom trânsito na mídia, conhecido internacionalmente e que queira assumir uma profissão um pouco diferente da atual que existe. Ele vai ser o responsável pelo futebol do Vasco. Todas essas características se enquadram muito bem no atual Juninho Pernambucano. Então sim, poderemos ter ele sendo CEO de futebol do Vasco para essa próxima temporada. Também uma excelente contratação. Eu, pessoalmente, acho muito difícil que ela aconteça, mas a gente vai estar aqui torcendo para que dê tudo certo e o Juninho Pernambucano possa ser o dono, o homem de futebol do Vasco para essa próxima temporada. Deixa de fato a sua opinião aí nos comentários sobre o que você acha sobre esse possível retorno, né, possível chegada do Juninho dentro do clube. E agora, sobre Daniel Amorim, né, antes de a gente entrar no Juninho, no assunto Rossi e Diego Souza, eu quero tratar rapidamente sobre o futebol do Vasco. Temos a notícia que hoje o presidente da Tombense estará no Rio de Janeiro se reunindo com o Eduardo Uran, empresário do Daniel Amorim, para tratar aí do futuro do jogador no Vasco ou na Tombense. O Daniel Amorim tem o desejo de permanecer no clube, porém ainda não teve um desfecho, né, positivo para o Vasco, e o Vasco ainda também não chegou a uma definição do que será feito com o atacante, mas o desejo a princípio é que o contrato possa vir a ser prorrogado. A gente vai ter notícia, inclusive, nas próximas horas. O presidente já se encontra aqui em solo carioca para conversar com o empresário do atleta e chegar as duas partes a uma definição. Ou o Vasco permanecerá com o jogador, ou o jogador retornará para a Tombense, que também estará disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E agora, com relação a Matias Galarza. Algum tempo atrás, o Matias Galarza foi ao Paraguai, ficou de fora, inclusive, da última rodada contra a equipe do Remo, pois ele iria retornar nesses dias para participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A preparação já começou com a equipe sub-20 e o Galarza estaria, junto com a equipe, se preparando para a Copinha. Porém, ontem foi notificado pela assessoria de imprensa do Vasco da Gama que o departamento de futebol, com a nova comissão técnica do Zé Ricardo, não permitiu a ida do Matias Galarza para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, pois o planejamento é ter ele com o elenco profissional para o Carioca do ano que vem. O Zé Ricardo já vai começar a preparar essa equipe no início da temporada e quer contar com o Matias Galarza. De fato, foi modificado sim devido à chegada da nova comissão. Do profissional que tem idade, né, sub-20, que vai participar da Copinha, são os jogadores Andrei, que inclusive era do sub-17, e os atacantes Figueiredo e Vinícius. De resto, ninguém participará da Copinha, todo mundo estará à disposição da comissão técnica do Zé Ricardo. E agora, falar sobre Série B de 2022 e, é claro, os jogadores que, devido aos rebaixamentos, estarão livres no mercado. Ontem foi confirmado aí o rebaixamento de 4 clubes: Sport, Grêmio, Bahia e Chapecoense. Além dos clubes que caíram da Série A, alguns clubes subiram da Série C para a Série B, sendo esses clubes Tombense, Ituano, Criciúma e Novo Horizontino. Então a Série B no ano que vem vai estar de fato difícil, vai ser uma Série B complicada, e se o Vasco não se reforçar, vai ficar muito mais difícil do que já foi esse ano subir para a Série A. Grandes clubes estarão presentes: CSA, Guarani, CRB, Ponte Preta, Cruzeiro, que está se reforçando muito, o próprio Grêmio, que tem uma estrutura boa no seu departamento de futebol, Chapecoense, Sport e Bahia. Então o Vasco tem que se preocupar, tem que sim se reforçar. E é claro, falando em reforço, voltam nomes que sempre são comentados. Eu separei esse vídeo para falar de dois: Rossi e Diego Souza. O Rossi caiu ontem com o Bahia,
não fará mais parte, segundo notícia, dos planos da diretoria do Bahia para o próximo ano. O mesmo também não teria um desejo tão grande de permanecer, apesar de estar na cláusula contratual. Eu dei uma olhada, busquei informações e a cláusula contratual do Rossi diz que algumas metas a serem batidas faria com que o contrato dele viesse a ser renovado automaticamente. Ele já teria inclusive batido essas metas, mas é claro, depende do jogador, se ele queira permanecer ou não. Rossi não deve permanecer no Bahia, então, com isso, ficará livre no mercado. Lembrando que o Rossi, segundo notícias e declarações, virou um torcedor do Vasco. Está aparecendo aí na imagem para vocês, é uma declaração que ele deu no ano em que ele jogava pelo Gigante da Colina, onde ele disse que iria fazer de tudo para ficar no Vasco, porque 2020 teria tudo para ser um ano diferente. Ele inclusive acabou não ficando, né? Foi para o Bahia. Em outra declaração, já jogando pelo Bahia, ele falou o seguinte: quem joga no Vasco vira vascaíno. Esquece. Quando sente o calor da torcida, os funcionários, vira vascaíno. Eu virei. Não fiquei porque não me pagaram. Queria ficar, tanto é que não botei na justiça. Então, de fato, Rossi pode estar sim retornando ao Vasco. Ele tem o desejo de retornar ao seu clube do coração, clube onde ele se apaixonou jogando bola, e poderá estar sim voltando para o Gigante da Colina nessa próxima temporada, até devido a essa questão de dívida. O Vasco tem uma dívida com o Rossi e pode fazer um acordo para pagar essas dívidas enquanto paga o salário do jogador. Vamos esperar, não passa especulação, mas é um nome que interessa sim os dirigentes, a diretoria, a comissão técnica, e pode estar retornando ao clube nessa próxima temporada. O Vasco precisa de um jogador com as características do Rossi e, é claro, caso ele queira, o casamento pode sim dar certo para o Gigante da Colina. E com relação a Diego Souza, o Diego Souza também chega ao final do seu contrato, não faz mais parte do Grêmio e muito provavelmente também não fará parte dos planos do Grêmio para o ano que vem. Segundo notícias, essa seria a última temporada do Diego Souza. Ele que fez uma grande também temporada vestindo a camisa do Grêmio nesse ano de 2021. Foram 24 jogos, 6 assistências. E para ele, o último ano seria 2022. Ele gostaria de encerrar a sua carreira num clube que tem identificação e, é claro, no Rio de Janeiro, cidade onde ele nasceu e, é claro, quem sabe no clube de coração, que é o Vasco da Gama, onde está passando aí para vocês. O mesmo já afirmou várias vezes que tem o Vasco como seu clube, como sua paixão, e o Sport como aquele clube onde ele se apaixonou durante sua carreira. Mas há sim grande chance dele encerrar a carreira no Vasco da Gama, até porque o Sport também seria outra oportunidade de encerrar a sua carreira, acabou caindo. Então os dois clubes onde ele mais gosta estão jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, ele teria que escolher um dos dois. O Vasco é sim a maior chance, a maior oportunidade, e isso pode acontecer. Pode sim o Vasco ter o Diego Souza sendo o atacante do Gigante da Colina para o ano que vem. Volto a repetir, vamos esperar, vamos aguardar. Até o momento a gente não tem notícias se houve contato, se houve proposta, mas são interesses sim dos dirigentes e da atual diretoria vascaína. A gente tem que esperar. Ainda tem 2 meses, 3 meses de negociações, de movimentações no mercado, mas há grande chance desses dois atletas pintarem no Vasco para 2022. E, é claro, deixe a sua opinião nos comentários sobre o que você acha da chegada desses dois jogadores. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Aqui embaixo também deixe o seu like, mas principalmente o seu comentário sobre o que você vem achando desse momento, da chegada do Rossi, Diego Souza, Juninho Pernambucano. E eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas muito obrigado, um grande abraço, volto a repetir, se inscrevam, ativem o seu sininho de notificação e, é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.